Lentes vintage aqui, ó. É melhor do que uma lente moderna? Vale a pena investir em lente vintage em 2024? É isso mesmo? Olá, meu nome é Renato Pérez, sou fotógrafo, já com algumas décadas... Nossa, agora entreguei a idade, hein? Algumas décadas de experiência no mercado audiovisual. E recentemente eu comecei a pesquisar e estudar bastante sobre lentes, principalmente essas lentes vintage, né? Essas lentes aí dos anos 60, 70 até os anos 80 ali. E pra mim tem sido uma jornada muito interessante, por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Já tem algum tempo que muita gente fala de lente vintage, não, porque as lentes vintage são mais baratas, elas entregam tanto quanto uma lente moderna, né? Então vale muito a pena a gente às vezes investir numa lente vintage por, sei lá, 1/3, 1/4 do preço de uma lente parecida, né? Mais moderna e tudo mais. E aí fica essa dúvida, né? O que uma lente vintage tem de diferente de uma lente moderna? Uma coisa que eu falo já há algum tempo é que a gente, às vezes, nesse negócio de ser viciado em comprar equipamento, de ter as coisas e tudo mais, a gente meio que vai muito pelas especificações técnicas, pelos parâmetros. E então, assim, já há algum tempo eu bato nessa tecla de que a gente precisa ver o resultado daquele equipamento, ver o que aquele equipamento de fato entrega, né? E nesse processo aí, né, nessa jornada de descobrir algumas coisas de lentes antigas legais, eu achei muito legal essa série de lentes japonesas aqui, de uma marca chamada Pentax, que é uma marca muito antiga. Ela, com esse nome Pentax, ela surgiu lá nos anos 70, mas ela é uma empresa ótica japonesa que nasceu em 1919. E essas lentes me agradaram muito porque elas têm uma performance ótica muito equilibrada por serem lentes antigas. E aqui já vai uma primeira diferença aí, lentes antigas, essas lentes vintage, elas não têm a mesma performance do que a maioria das lentes modernas. Elas têm uma performance ótica muito inferior, e eu já vou explicar esse inferior, porque os pontos fortes dessas lentes estão justamente nessas deficiências, mas porque elas tinham um processo de fabricação muito menos controlado do que a gente tem hoje nas lentes modernas, né? Hoje, com computação e com cálculos muito mais precisos, né, por causa do computador, essas lentes modernas, elas têm muito mais controle de todas as distorções que uma lente tem, e são lentes muito mais equilibradas, né? As lentes antigas, elas são muito mais aleatórias. Isso é uma coisa muito legal, porque você tem uma série de fabricantes fabricando uma série de lentes, umas diferentes das outras, e que entregam características muito peculiares, assim. Você não tem esse equilíbrio todo, e isso é uma das coisas legais das lentes antigas, né? Tem inclusive uma história legal nesse sentido, que são de umas lentes russas, que inclusive agora estão muito famosas. Essas lentes surgiram porque os russos, na Segunda Guerra, eles invadiram a Alemanha e eles roubaram todos os projetos da Zeiss. E aí eles produziram essas lentes a partir desses projetos, só que eles não tinham como fabricar os vidros com a mesma qualidade que a Zeiss fabricava, então eles tiveram que recalcular esses projetos, e surgiram essas lentes que são muito interessantes, e elas são lentes diferentes das lentes das Zeiss, né? E explicando esses inferiores, né, ou esses problemas que essas lentes antigas têm, normalmente não, a grande maioria das lentes antigas, elas têm muito menos nitidez, vai ter mais aberração cromática, vai ter aqueles color fringing, né, que é aqueles frisos de cor, normalmente roxo ou verde. Elas vão ter o barrel distortion, que é aquela distorção em forma de barril em boa parte das lentes. Elas têm algumas distorções no buquê também, os buquês às vezes são distorcidos. Elas têm uma falta de nitidez, principalmente nas bordas do quadro, né? Que em geral todas as lentes têm, mas as lentes antigas elas têm isso muito mais acentuado. Enfim, elas têm uma série de distorções que
entregam uma originalidade, uma textura diferente de lentes modernas. E isso é uma coisa legal, porque os pontos fracos delas, na verdade, são pontos fortes. E aqui eu acho interessante a gente parar para pensar que não existe necessariamente um certo e errado. Eu vou dar um exemplo que vai deixar muito claro e vai quebrar esse paradigma, né? E esse exemplo é o exemplo de dois fotógrafos. Um fotógrafo da nova geração, que chama Craig Fraser. Ele fotografou o último Duna, por exemplo. Tem um filme que eu gosto muito dele também, que é o The Batman. Apesar de não gostar tanto de filme de super-herói, esse é um filme incrível. E esse fotógrafo, ele costuma usar essas lentes russas, né? Que passaram por um processo de rehousing, que é uma adaptação dessas lentes para um formato mais cinematográfico, principalmente a parte mecânica ali da lente, né? A parte exterior da lente, para você poder usar com follow focus e tudo mais. E ele usa essas lentes russas, que você acha uma delas, por exemplo, muito famosa, que é a Helios 442. Você acha ela no Mercado Livre ali por milão, por quinhentão, às vezes, se ela tiver numa qualidade não tão preservada. E esse cara usa essas lentes para entregar justamente um visual, eles chamam de dreamy look, né? Aquele look que ele é mais suave por causa da falta de nitidez, então ele dá aquele aspecto mais sonhador para a imagem, assim. E esse fotógrafo usa isso a favor dele, isso faz parte da linguagem dele. E a gente tem, por exemplo, um Roger Deakins, que dispensa comentários. O Roger Deakins é o papai da fotografia ali em Hollywood, é um cara que eu admiro demais, inclusive. E pra ele, lente tem que ser o mais clara possível. Ele usa todas as lentes mais modernas e mais nítidas possível. Ele até usa esse exemplo, assim, né? Ele não gosta de anamórfico, ele não gosta de flare acentuado, ele não gosta de distorção, ele não gosta de que a lente dê essa textura, ele prefere dar essa textura de outras formas. Então ele até exemplifica isso falando que a lente tem que ser tão clara quanto os olhos da gente assim, né? Ele fala, eu tenho olhos muito bons e eu quero que a lente seja igual. Então a gente tem um cara, né, da velha guarda aí usando lentes super novas, com toda a tecnologia ótica possível, e um cara da nova geração usando lentes cheias de distorção e tudo mais. Então não tem um certo e errado nesse sentido, e essa é a graça de estudar lentes e de entender como elas funcionam, porque tudo isso vira repertório para sua criatividade, para a forma como você vai abordar sua fotografia. E nesse processo eu descobri algumas lentes que me agradaram demais. Essa série aqui é uma série, por exemplo, que eu quero montar um kit, como eu já falei. E aí tem algumas outras, né, pesquisando. As Minoltas são muito legais também. Tem uma série, as Minoltas MC, a segunda geração, MC Rockor. Tem as Leica R, que são bem controversas, porque falam que elas são muito, assim, super valorizadas, mas enfim. Mas o penúltimo Coringa, os caras usaram as Leica R. E tem as lentes russas, né, essa série de lentes russas que eu falei aí, de projetos roubados das Zeiss, que tem alguns modelos muito interessantes. A Helios 442 inclusive essa Helios, ela tem esse efeito, o mesmo efeito da Petzval, que é uma lente usada no Pobres Criaturas para dar aquele buquê ovalado, né, circular. Enfim, tem uma série de lentes, assim, é uma enxurrada de lentes diferentes. E no próximo vídeo eu vou falar sobre essa belezinha aqui, a Super Multicoated Takumar 50mm f1.4, que é um arregaço, assim, de buquê bonito, de cor bonita, de nitidez também, tem muitas coisas interessantes. Eu comparei ela justamente com a Sigma Art 50mm f1.4, que pra mim, essa série aqui, Sigma Art, é um marco no sentido de tecnologia e design ótico. O que ela entrega, assim, é basicamente uma lente impecável, assim. Ela tem pouquíssima aberração cromática, tem pouquíssima distorção, tem pouquíssimo tudo, assim. É um negócio realmente impressionante. Eu comparei essas duas lentes e o resultado fica aí na expectativa para esse próximo vídeo, mas o resultado foi muito surpreendente em muitos aspectos. Não foi um teste científico, mas um teste muito controlado, em que eu analisei buquê, analisei flare, analisei nitidez, distorção geométrica, algumas situações reais mesmo ali de
fotografar situações reais, tom de pele também, que é uma coisa que pra mim é muito importante. E, pô, o resultado foi muito legal, foi uma experiência bacana demais. Eu vou compartilhar isso no próximo vídeo, então acompanha aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!